queriendo ser el arte de lo imprevisto. O embaixador Jorge Raider Torres Pereira fala sobre o Estádio Internacional Alcader, uma oferta de Portugal à Palestina com quase 20 anos. Arturo Hartmann, co-realizador de Sobre Futebol e Barreiras, conta como foi registar em documentário a experiência de viver o Mundial 2010 na região. E o investigador Vítor Daniel, um dos integrantes do canal Peleja, relata a história do futebol palestino e responde à questão: por que joga Israel na Europa? É mais uma daquelas coisas às quais chega já nem sabe bem como. Talvez tenha começado pelas notícias em torno da boa campanha da seleção da Palestina nas eliminatórias asiáticas, tendo em vista o Mundial 2026. Despertou a curiosidade sobre a evolução do futebol na região e pesquisa para aqui e pesquisa para acolá, e cai no colo uma notícia do Jornal de Notícias de 25 de abril de 2007. Portugal oferece estádio à Palestina. Não sei se passou despercebida a data da notícia. Isso, 25 de abril de 2007. Qual sinal divino a indicar que está aqui um episódio para o Tomadeira? Como não se quer deixar ficar ninguém em suspense, e antes de tudo o resto, começa-se por desvendar este mistério. Para ajudar a recuar quase 20 anos no tempo, pediu-se ajuda ao embaixador Jorge Raider Torres Pereira, representante de Portugal junto da Autoridade Nacional Palestiniana naquele período. Teve a paciência e gentileza de explicar como por volta de 2005, 2006, os países da União Europeia definiram contributos para a ajuda ao desenvolvimento da Palestina. Tendo em consideração o esforço financeiro limitado a que Portugal podia dar resposta, e observando a carteira de projetos à espera de financiamento, a Autoridade Nacional Palestiniana apresentou ao nosso país o projeto de um estádio de futebol em Belém. E assim foi. A obra, financiada pelo Instituto Português de Cooperação para o Desenvolvimento, teve luz verde, e o Estádio Internacional Alcader, com capacidade para 6.000 espectadores, relevado sintético e iluminação, tornou-se uma realidade. O embaixador marcou presença na inauguração, uma representação que lhe foi destinada depois de mudanças no panorama político da região a terem tornado uma zona sensível. Discursou e testemunhou que, no que respeita ao futebol, há nomes que são desbloqueadores de conversa em qualquer parte do mundo. Quando o estádio ficou pronto, que foi mais ou menos no início de 2007, as coisas estavam mais complicadas na Palestina, porque o Hamas tinha sido o vencedor das eleições para o Parlamento em 2006 e finalmente em junho de 2007 toma o poder em Gaza. O que tornou, digamos, a tensão na região, na Cisjordânia, em Israel, muito maior, e aquilo que seria normal, que era o Secretário de Estado da Cooperação ou o Secretário de Estado do Desporto assistirem à inauguração, houve umas grandes reticências. Eu, entretanto, praticamente tinha acabado de chegar ao posto. Cheguei em março, fartei-me, devo dizer, de assegurar que em Belém, nomeadamente, não havia problema de segurança. As autoridades palestinas, obviamente, gostariam de ter um membro do governo português, mas realmente todos os dias havia, a verdade é que todos os dias havia um problema qualquer, alguém que morria numa manifestação, enfim, no final, isto ao mesmo tempo, as autoridades palestinianas e os indivíduos que estavam da organização da cerimónia inaugural queriam absolutamente um nome para pôr na lápide que ia ficar no estádio. E então é por isso que eu, efetivamente, avancei. Portanto, eu acabei por ser o representante oficial do governo português na inauguração do estádio, com todos os matadouros, enfim, a lápide que foi descerrada, os discursos, como eu lhe disse, tive a oportunidade de discursar, e tive, aliás, uma das experiências mais
surrealistas da minha vida, que foi, no intervalo, pediram-me para descer ao relvado e eu fiz um pequeno improviso em que rapidamente me apercebi como é que conseguia desencadear os aplausos da tribuna e, portanto, numa muito curta intervenção, acho que falei do Cristiano Ronaldo talvez umas 4 vezes, ou o Luís Figo, o Cristiano Ronaldo. E no final dessa pequena intervenção no meio do relvado, até me recordo de ter, portanto, que acabou em euforia e em grandes aplausos. Eu lembro-me de ter acenado para a multidão como a gente imagina que a Rainha Isabel fazia quando passava no cortejo, e lembro-me de sentir para mim próprio, digamos, o surreal da situação. Apesar de ter aligeirado o discurso com as referências futebolísticas, a proximidade geográfica do estádio com o Muro da Cisjordânia fez com que o embaixador não deixasse passar a oportunidade de sublinhar que havia uma nuvem a encobrir aquele dia de festa. Portanto, a inauguração foi importante, porque efetivamente era mais um marco da independência, da identidade palestiniana, mas tinha também outro aspecto muito importante, era que o estádio, na realidade, era colado ao muro. Do ponto mais alto da bancada, o estádio, no fundo, só tinha bancada de um lado, mas no último andar dessa bancada, digamos, o que seria o terceiro anel do estádio Al-Khader, via-se perfeitamente um longo trajeto do muro, mesmo ali ao lado, que separava, portanto, Belém, margem ocidental, Cisjordânia, área A dos acordos de Oslo, portanto, sob controle da autoridade palestiniana, e logo ali ao lado havia territórios israelitas, com estradas israelitas. Portanto, e por isso é que eu referi no meu discurso que havia ali era um momento de alegria e relacionado com o desporto e com a harmonia daí resultante, mas não nos podíamos esquecer que mesmo ali ao lado havia uma prova física de como as coisas eram muito mais complicadas do que nós podíamos pensar se olhássemos só para o relvado, digamos assim. O livro Uma História Popular do Futebol, de Micael Correia, revela que foi o futebol o veículo para o primeiro reconhecimento internacional da Palestina enquanto Estado independente ao nível de organizações oficiais. O passo foi dado pela FIFA, que em 1998 integrou a Federação Palestina de Futebol. Mas foi preciso esperar uma década para que se realizasse o primeiro jogo internacional na Palestina, com a sua federação sob a égide do organismo. E outra vez entra Portugal na história. Desta vez com uma representação a dobrar. O embaixador Jorge Raider estava na bancada, mas tinha companhia no relvado. Eu também tive presente no jogo amigável entre a seleção da Palestina e a seleção da Jordânia, que foi noutro estádio, esse também encostado ao muro, mas ao lado de Jerusalém, em Al-Bira, esse pago pela ajuda ao desenvolvimento alemã e francesa, em que eu consegui mais ou menos fazer-me convidar, porque o treinador da seleção jordana era o Nel Vingada, a quem eu, aliás, falei no final do jogo. Tenho recordação que me apareceu o Nel Vingada com um chapéu de beisebol e que me contou mais ou menos o que é que significava treinar numa equipa de futebol num país árabe, num país muçulmano, que tem também necessariamente alguns constrangimentos. A atmosfera desse jogo da Palestina contra a Jordânia era a atmosfera que nós estamos habituados quando está uma seleção nacional em jogo, com a aproximação ao estádio, a efervescência,
entusiasmo quando uma jogada é particularmente quase bem sucedida. Portanto, eu acho que aí não há distinção a fazer. Permitam acrescentar só mais uma coincidência a ligar Portugal ao futebol nestes territórios. Em 2017, o realizador israelita Eyal Alfon apresentou ao mundo o filme A Guerra dos 90 Minutos, rodado em formato de falso documentário e apresentando-se como uma comédia satírica. O argumento baseava-se na ideia de que a solução para o diferendo israelo-palestiniano seria resolvida num jogo de futebol. Onde? No Estádio Municipal de Leiria, e tendo como árbitro o ator Pepe Rapazote. No elenco, essencialmente internacional, constavam ainda os nomes de Paula Pedregal ou Alexandre Barata. E não vamos sair do cinema. Em 2011, Arturo Hartmann, jornalista, com atividade a incidir essencialmente no Médio Oriente, doutorado em Relações Internacionais com investigação sobre o processo de Oslo, no âmbito do qual visitou a Palestina 7 vezes, co-realizou e produziu o documentário sobre futebol e barreiras. Uma ideia que surgiu quando estava no território e percebeu que a relação daquele povo com o futebol, nomeadamente as dinâmicas que ocorrem nos processos de escolha das seleções por quem torcer, podiam ser porta de entrada para entender questões de âmbito mais complexo. A primeira vez que eu fui à Palestina foi em 2009. E eu estava lá como jornalista, eu fiz alguns freelances para a mídia brasileira, para a imprensa brasileira. E aí isso era a virada do ano, né? E aí em janeiro, mais ou menos, eu posso errar algum factual aqui, mas a ideia central era que eu estava num café, num bar ali em Bethlehem, né? Que é nos territórios ocupados da Cisjordânia, da Palestina, e estava vendo futebol, eles adoram futebol, né? Eu percebi isso naquela época. E a gente estava vendo a semifinal da Copa da África, entre Egito e Argélia. E a ideia toda era essa, e aí eu percebi isso, assim, tava todo mundo, todos os palestinos estavam torcendo pela Argélia. Né? E aí eu perguntei para ele, eu tinha um grande amigo, né, tenho até hoje, obviamente, e eu perguntei, Yasser, por que tá todo mundo torcendo pela Argélia? Ele explicou, olha, então tem que pensar que era 2009, né? E 2009, você já tinha um cerco a Gaza, o cerco a Gaza começa em 2005, 2006, ou seja, você já tinha mais ou menos 4 anos do cerco a Gaza, e ele falava, olha, o governo do Egito colabora com Israel na manutenção desse cerco, da faixa de Gaza, né? Então, por um lado, o Egito era visto como um colaborador da colonização israelense, e a Argélia, aí tinha uma questão também do mito, da história e da narrativa da libertação da Argélia, né? Que foi consagrada na Batalha de Argel, pela cultura, pela estética e pela política. Então, acho que, por um outro lado, os palestinos, inclusive por ações de solidariedade mais recentes, né? Então, a Argélia era um país visto como aliado e solidário à causa palestina, e o Egito era visto como contrário à causa palestina, pelos palestinos. E aí me deu um gancho, assim. Aí eu tenho um amigo, eu estava na Palestina e eu conversei por Skype com um amigo meu, Lucas, que é diretor de cinema. E eu contei essa história, mais ou menos como eu estou contando para você aqui. E aí a gente começou, nossa, mas isso é um bom gancho, isso é um bom gancho. Enfim, a gente foi entendendo que era uma boa perspectiva de entrada. Por quê? E aí eu acho que é uma boa discussão, assim, ainda mais hoje, por exemplo, né? Porque a gente está vendo na Palestina. Mas em 2010... eu como jornalista e depois acadêmico, você vai buscando portas de entrada para discutir a questão palestina num âmbito maior, num escopo maior da sociedade. E o futebol parecia ser esse caminho. E eu acho que ele funcionou, né? A gente passou na Mostra de Cinema de São Paulo, a gente teve o filme roda até hoje, né? Tanto que você assistiu mais de uma década depois. De vez em quando, ainda uma universidade me contata, Arthur, a gente achou teu filme, a gente gostaria de passar, tanto que a gente colocou no Vimeo, ele é para ser assistido mesmo. Então, acho que ele é uma perspectiva de entrada, de debater a questão colonial mais crua, mas por um viés, por uma linguagem, porque o futebol é uma linguagem, por uma linguagem que tenha mais engajamento, né? Porque as pessoas são absolutamente apaixonadas por futebol. E aí você torcer por um time, seja se é torcedor doente ou se você é um torcedor de ocasião, mas todo mundo já torceu por algum time num campo de futebol, seja pelo motivo que seja, né? Porque teu pai, porque tua mãe, pela política, pela sociedade, Então é uma coisa que todo mundo se identifica,
né? E achar essas clivagens na sociedade, tanto na israelense quanto na palestina, de por que elas escolhiam os times delas, né? O filme é menos sobre futebol, é mais sobre essa coisa da filiação ao time, pensando na questão nacional dentro desse confronto, né? Então era um meio de fazer esse debate mais amplo, né? E mais ludicamente, talvez. Que não sei se eu faria isso hoje, por exemplo, mas é uma questão muito minha, né? Eu acho que hoje a situação é tão crua, eu não sou contra achar formas mais lúdicas de falar sobre a questão hoje em 2024. Mas eu acho que a coisa ela escalou de uma forma que talvez outras perspectivas têm que ser talvez mais agressivas mesmo, têm que ser usadas. Mas aí é um debate. Confessei a Arturo Hartmann que o documentário sobre futebol e barreiras tem início com uma cena que me transporta para 1988 e para o filme Um Príncipe em Nova York. Nesta comédia, protagonizada por Eddie Murphy e Arsenio Hall, há uma memorável cena numa barbearia em que 4 personagens discutem entre si sobre boxe e pugilistas. Não era essa a intenção do filme de Arturo Hartmann, até porque a cena na barbearia não estava sequer planeada. Mas no meio da discussão, de repente o que é sério passa a fazer sorrir. Essa cena, por exemplo, é em Shfamer, né? Shfamer é uma vila palestina, inclusive é onde morava o Zahi Armali, que é um dos entrevistados, que é o jogador palestino que jogou pela seleção de Israel. Quando a gente vai entrevistar o Zahi Armali, a gente chegou um pouco antes, assim, um pouco antes não, bastante antes, na verdade. E aí a gente falou, vamos entrar nessa barbearia aqui, e virou a abertura do filme, meio sem querer, assim. Então, eu citei essa vez que eu assisti um jogo em Bethlehem, e eu vi outros jogos em Bethlehem, se você fosse para Acre, em Jerusalém, quer dizer, era uma comoção. E aí eu acho que eu tenho algumas teorias, assim, né, da relação que eles têm com o mundo, principalmente os palestinos. Mas isso a gente pode discutir depois. Essa cena, ela é interessante porque ela resume bastante coisa, né? A gente achou ela muito interessante. Porque aí é um pouco, e aí falando especificamente dos palestinos, que são cidadãos de Israel, né? Que são os chamados árabes israelenses. Eles vão buscar essas afinidades ou engajamentos ou afiliações nacionais, né? Uma seleção que não é deles. Não existe. Bom, eles não podem torcer pela seleção israelense, apesar de serem cidadãos israelenses, eles não torcem pela seleção israelense. E não tem uma seleção palestina, quer dizer, ela existe, obviamente, mas ela não compete nas grandes, né, na Copa do Mundo, quer dizer, isso pode mudar eventualmente, mas isso ainda não acontece. E aí a França, e isso foi interessante, porque virou uma briga entre os dois, né, entre dois caras lá, devem ser amigos e tal. Falava, não, eu vou torcer para a França tem muitos muçulmanos, né? E aí ele citou o Zidane, né? Ele até falou, não, o Zidane e de fato, né? O Zidane tem uma origem argelina, enfim. E aí o outro cara, que França, cara. E aí não era nem a questão de ser cristão, era a questão de ser uma força colonial. Tanto que ele brinca e ficou uma frase, eu achei uma das melhores frases do filme, cara, então Sarkozy é muçulmano? Porque o cara vai dizer, não, porque o Zidane, porque não sei quem, porque né, a seleção estaria cheia. E é verdade, isso é verdade. Né? Mas ele fala, mas eu não vou torcer para a França por causa disso. Né? Você vai me falar que o governante deles é muçulmano daqui a pouco também. Né? Foi a brincadeira que o cara fez. Então fica um humor assim, mas é um humor trágico também, porque mostra os dilemas políticos. Né? Eu acho que se a gente fosse discutir a fundo, e foi isso que a carreira do filme foi mais por isso também, aí voltando à tua primeira pergunta, que nos nós que o filme não amarra ou não desamarra, vamos dizer assim, a gente pode fazer isso no debate depois, quando a gente mostra o filme e faz conversas em universidades, em movimentos sociais. Né? Mas essa cena inicial a gente achou e foi totalmente acidental. Assim. A gente sentou e ligou a câmera e viu o que acontecia. A pesquisa para este episódio levou-me a diferentes fontes e registros, que por sua vez deram a conhecer factos desconhecidos. Um deles, os campeonatos de futebol na Palestina, a Liga da Cisjordânia, a Liga de Gaza e a Taça da Palestina. Vítor Daniel é estudante de Relações Internacionais, investigador no Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos, onde se dedica à pesquisa sobre o futebol palestino na perspectiva do confronto colonial, e um dos integrantes do canal Peleja, que se define como sendo conteúdo sobre o futebol que ninguém fala, mas todo o mundo vê.
É ele que nos ajuda a entender melhor o que são estas competições palestinas de futebol. Bom, isso é uma coisa muito interessante, eu acho que de todo o desenvolvimento do futebol, né, palestino, porque desde sempre a tentativa de organização, tanto de uma federação quanto de um campeonato bem estabelecido, é uma dificuldade muito grande, muito pela ocupação, né, por todos os processos que aconteceram, pela Nakba. Então, muitos clubes foram fechados, inclusive, eu acho interessante a história de Portugal, por exemplo, do estádio, porque Al-Qada é um lugar muito simbólico, assim. Eu acho que o futebol palestino é muito sobre simbolismo também. Então, por exemplo, o nome, o clube, né, tem a camisa verde e tal, porque Al-Qada é o verde, né, na tradução, The Green One, ou algo do tipo, que tem uma relação muito importante assim, com a figura do Al-Qada, que seria uma figura dentro do Islã, que dentro do sincretismo ela seria associada ao São Jorge. Então tem um simbolismo muito grande assim, para a história palestina. E também... Porque assim, você vê que, por exemplo, no símbolo, né, no escudo do Al-Qada, você vai ter a uva ali, que é para representar justamente um produto que é muito cultivado ali, e que você vê que dentro do futebol palestino, muitos clubes carregam esses símbolos que viraram símbolos da cultura nacional, símbolos de uma resistência, por mostrar que existia o cultivo de algo, a oliveira, as uvas em Hebron, as uvas também em Al-Qada. Então os clubes trazem muito isso. E isso tem a ver justamente com todos esses momentos de fragmentação, né, de tentativas de se organizar, de tentativas de organizar o campeonato. Então, se você for pegar, por exemplo, a contagem de títulos do futebol palestino, ela é dividida em vários campeonatos diferentes, que foram vários momentos de ruptura, mas que eles sempre conseguiam se organizar de novo. Então, por exemplo, mais recentemente, né, pelo menos até onde estava rolando o campeonato, que foi antes de outubro de 2023, você tinha duas principais ligas na Palestina, que é a Premier League da Cisjordânia e a Premier League de Gaza, porque por motivos, né, óbvios, por conta da ocupação, você tinha uma dificuldade muito grande de ter só um campeonato, porque é muito difícil de se movimentar, então era impossível. Por um tempo, inclusive, eles tentaram fazer como se fosse uma Supercopa, assim, uma Copa da Palestina, que teria o campeão da Cisjordânia e o campeão de Gaza, eles se enfrentariam no final da temporada. Isso aconteceu por várias temporadas, inclusive tem temporadas até recentes, eu não lembro exatamente o ano, mas uma temporada recente em que essa final não aconteceu justamente porque os jogadores de Gaza eles não puderam ir para o jogo da volta, né? O exército israelense, as forças israelenses não permitiram que eles viajassem. Acho que não aprovou a viagem de 17 pessoas da delegação, assim, do time todo, basicamente. E aí essa Copa não aconteceu. Mas eles têm, sim, esse tipo de articulação. Geralmente, nos últimos anos, de ter uma liga na Cisjordânia que funciona, tem outro tipo de Copa, né, em modelos diferentes. Tem muitas Copas também que são, geralmente, homenagens a alguma arte ou algum personagem muito importante da história palestina. Então, o nome dos campeonatos também costumam carregar simbolismo, né, carregar memória social palestina. Mas, enfim, tem esses dois campeonatos principais. E aí eles tentam, esporadicamente, se conectar, né? Ter algum tipo, nem que seja um jogo, uma final, mas que conecte Gaza e a Cisjordânia, futebolisticamente falando. O Vítor Daniel falou de referências geográficas associadas aos campeonatos e das restrições de circulação que condicionam a sua concretização. Na pesquisa para este episódio, e quando procurava identificar no Google Maps o estádio Al-Qada, comecei por tentar perceber quanto tempo demoraria a chegar de carro ao destino. Para tal, identifiquei nas direções: ponto de partida Lisboa e ponto de chegada Palestina. O Google Maps não consegue encontrar Palestina, foi a informação devolvida. Volta-se ao cinema, desta vez ao documentário Palestine Underground, realizado em 2018 pelo canal Boiler Room. O filme acompanha as arriscadas incursões de artistas ligados à cena musical palestina, nomeadamente DJs e comunidade hip-hop, até aos territórios ocupados para dar concertos. Pretende, através da música, manter viva uma identidade que afirmam estar a ser roubada. Lá percebe-se que não é só no Google Maps que Palestina não consegue ser encontrada. In terms of map, there's no country called Palestine. It's the West Bank, Palestine under the Palestinian Authorities, it's Gaza by Hamas, and it's the refugees. So like 7 million refugees all over the world. And us, 1.8 million Palestinians living inside Israel, within the Israeli passport, by force, not by choice, because we're born here.
Para ajudar a explicar esta interrogação geográfica, nomeadamente de que territórios falamos quando falamos de Palestina, pedi ajuda a Jorge Raider Torres Pereira. A fronteira entre aquilo que era o mandato britânico da Palestina, que nós chamávamos Palestina até aos anos 40, a fronteira desse mandato britânico era o Rio Jordão. A oriente do Rio Jordão estabeleceu-se o reino da Jordânia. Começou-se a chamar Transjordânia, depois da Jordânia. E o ocidente do Rio Jordão, portanto a margem ocidental do Rio Jordão, ficou para o território mandatário palestino, que depois, na divisão de 1947, quando as Nações Unidas disseram vamos fazer 2 Estados, o Estado de Israel, que fica sobretudo nas zonas onde havia demografia judaica já importante, na costa e no sul, chama-se Israel, e a porção que ficaria para a soberania palestina passou a chamar-se, falou-se em Cisjordânia em francês, ou West Bank, margem ocidental, para nós. Depois, nos acordos de Oslo, quando nós estamos a falar do que é o território que vai ser do Estado palestiniano, há essas 2 partes que nós falamos. É a Gaza e a margem ocidental. A seleção da Palestina tem feito uma campanha surpreendente no percurso de qualificação para o Campeonato do Mundo 2026. Desde logo, e pela primeira vez na sua história, conseguiu atingir a 3ª fase. São 18 equipas da ronda asiática a disputarem 8 lugares, mais 4 do que o habitual em virtude do alargamento do próximo Mundial a mais seleções. Na segunda fase, a Palestina venceu por 2 vezes o Bangladesh, empatou 2 vezes com o Líbano e perdeu nos confrontos com a Austrália. Estes resultados permitiram-lhe segurar a 2ª posição e avançar para a fase seguinte. O mês de novembro era de expectativa, pois 2 vitórias frente ao Omã e Coreia do Sul podiam alimentar a esperança junto dos adeptos. Uma derrota com os primeiros e um empate a 1 bola com os segundos colocam a Palestina atualmente no último lugar do grupo com 3 pontos. Os jogos na condição de visitado são jogados no Catar. Vítor Daniel conta mais sobre o que é esta seleção e os desafios que ela enfrenta. Então, é outro ponto muito interessante, porque, óbvio, tem uma questão de representação muito grande, mas a seleção hoje ela está ligada, óbvio, tem esse orgulho sim, eles dão entrevistas, né, falando que eles estão jogando pelo direito de existir e jogando por toda essa representação de levar a causa palestina internacionalmente, mas aí tem umas questões de divergência, né, porque a seleção ela está mais ligada ao surgimento ali da autoridade palestina e ao finalmente o reconhecimento de uma federação, de uma associação palestina de futebol na FIFA, que aconteceu só em 98. Só que já tem um século de briga da Palestina com a FIFA em termos de tentar se representar internacionalmente. Então, a seleção ela está mais ligada a esse momento de profissionalização, né, do esporte palestino, que é muito diferente de como foi construído, porque com todas as dificuldades que tinha para você desenvolver uma liga ou para desenvolver clubes, né, sustentáveis dentro da Palestina com a ocupação, você tinha uma dificuldade de organizar uma seleção. Primeiro que você não tinha você tinha um reconhecimento durante um tempo ali das federações árabes, mas não tinha o reconhecimento da FIFA. Então, sim, existe uma seleção que inclusive teve teve conquistas muito importantes agora, né, para a situação que a Palestina se encontra. Conseguiu, na última Copa da Ásia, se classificar para as 8ª de final pela primeira vez na história, num momento muito crítico. Mas, sim, são jogadores mais, né, da diáspora, assim, são jogadores que jogam em outros países. Tem jogadores, por exemplo, do Chile, do Palestino, ou de outros lugares. E isso é interessante, porque a tentativa de se ter uma seleção também passava muito pelo momento histórico que a Palestina estava. Então, por exemplo, no pós-Nakba, depois de 48, né, você teve um momento específico que a maior parte da seleção palestina era formada por jogadores de Gaza, né, o que hoje é impensável para as pessoas, mas por um momento a grande potência do futebol palestino foi Gaza, por conta das relações com o Egito. Então você tinha alguns projetos de desenvolvimento do esporte que faziam com que esses jogadores
que mais conseguiam se organizar, o que mais tinham estrutura para treinar, por exemplo, jogadores que conseguiam representar a Palestina eram jogadores de Gaza. Em outros momentos, esses jogadores eram do Líbano, por exemplo, que era dos Brit Castles ali, do momento que muda ao LP. Então, a forma que a seleção palestina se organiza, né, a forma que ela tem força, depende muito de como eles estão conseguindo se organizar na questão geral do país e do que o povo está passando. Então, teve esses vários momentos onde eles tentaram se organizar e o foco foi de regiões diferentes. E atualmente é mais isso, são jogadores também da Palestina, mas jogadores da diáspora, são jogadores que têm, no momento, uma base, uma estrutura muito maior. Então, por exemplo, nesse processo de modernização e do futebol palestino, né, de modernização, de entrar no que seria o futebol mundialmente falando, você teve uma dificuldade muito grande de ter jogadores de Gaza, principalmente depois de 2005 e da retirada das forças israelenses e da forma que a ocupação foi cada vez mais cruel com os palestinos de Gaza. Então você passou a ter um deslocamento, porque a seleção de Gaza, em alguns momentos, elas não conseguiam treinar, né? Os jogadores eles não conseguiam se reunir para treinar juntos, porque você tinha umas pessoas que eram da Cisjordânia, umas pessoas que eram de Gaza, e quando elas tentavam se reunir, então não dava certo. Então alguns treinadores já deram entrevistas falando sobre isso. Não tem como a gente treinar com 9, com 8 jogadores para uma competição internacional. Então, obviamente, você começa a ser forçado a formar uma seleção, a fazer uma convocação com jogadores que consigam viajar, que tenham, né, uma livre circulação. E aí essa seleção atual ela está um pouco mais focada nisso. São jogadores que têm essa oportunidade de ter uma base melhor de preparação e de, né, se unir na seleção para conseguir representar a Palestina internacionalmente. Quando se fala de qualificações para mundiais, há uma questão que normalmente assalta a mente. Como aqueles exercícios que apareciam na Rua Sésamo para desafiar a descobrir que item não pertence à mesma família. Uma banana, uma maçã, uma laranja e um pneu. Neste caso, o que faz Israel a disputar as competições europeias? A resposta é dada por Vítor Daniel. Então, essa é uma ótima pergunta, inclusive eu acho, porque a grande parte das pessoas que falam sobre isso, das matérias que existem sobre isso, excluem uma parte do contexto. Que sim, Israel joga na UEFA porque a federação, que hoje é a Federação de Israel, foi a primeira associação de futebol que foi internacionalmente reconhecida como uma associação palestina. Isso aconteceu em 1929. Muito, muito, muito antiga. Só que o que acontece? Essa primeira associação, essa primeira federação palestina que foi reconhecida, era uma federação completamente sionista. Alguns anos antes, em 1925, o Youssef Yaqutieli, que era o grande líder do Maccabi, né, da organização esportiva do Maccabi, ele tentou transformar o Maccabi na Federação Palestina de Futebol. Né? A organização Maccabi sionista, que estava se organizando dentro do território da Palestina, isso ainda no mandato britânico da Palestina, né, antes da implantação do Estado de Israel, muito antes de 48, ele tentou transformar o Maccabi na federação, e aí a FIFA, né, respondeu para ele que eles não poderiam aceitar, porque claramente aquela federação não representaria todos os povos que estavam naquele território. Só que aí a estratégia deles foi, então, tentar organizar uma federação que abrangesse todos esses povos, né, que fosse representável, que representasse todo mundo, mas só de fachada. Então você teve uma reunião de fundação que tinha 14 clubes sionistas e um clube árabe palestino. E aí dessa reunião, né, que só tinha uma representação palestina, digamos assim, surgiu a primeira proposta de federação que foi aceita pela FIFA. E aí era um problema muito grande, porque era basicamente o seu colonizador conseguindo representar a Palestina internacionalmente em termos de futebol. Isso limitou bastante o desenvolvimento do futebol palestino. Então, a partir desse momento, você começa uma briga muito importante e muito longa, né, da Palestina com a FIFA. Alguns anos depois, já em 31, eu acho, 32, surge a primeira Federação Árabe Palestina de Esportes, que eram basicamente os palestinos falando: a gente quer se organizar na nossa própria, a gente quer ter uma voz para se representar internacionalmente em termos de futebol, só que eles não foram aceitos, né? Eles tentam, e aí isso começa um processo de eles tentarem se organizar em federações árabe-palestinas várias vezes, e a FIFA nunca aceitava, porque segundo a FIFA, segundo as regras da FIFA, você não poderia ter duas federações em um mesmo território, mesmo que os palestinos estivessem argumentando o tempo todo que a federação que existia e que era reconhecida era uma federação que não representava os palestinos. Então, em 48, e aí a prova disso
é que em 48, com a Nakba, automaticamente a federação que antes era a Associação Palestina de Futebol, né, do mandato britânico, ela se transforma na federação que hoje é a Federação de Israel. Então essa federação reconhecida hoje de Israel, ela passa a ser Federação Israelense de Futebol em 48, no pós-Nakba, e antes era essa federação que não representava os palestinos. Só que mesmo assim, as próximas tentativas da Federação Palestina de organizar uma associação que fosse reconhecida, a FIFA negou várias vezes. A FIFA só vai reconhecer a Palestina internacionalmente no futebol em 98. Então, o que acontece é que a partir de 48, com a Nakba, né, com a tragédia, as federações árabes começam a boicotar Israel. Ninguém aceita jogar contra Israel porque eles acham, primeiro tem a questão do conflito, eles acham um absurdo tudo o que aconteceu, e eles também acham que é mais absurdo ainda existir uma federação que é reconhecida internacionalmente de Israel, mesmo com eles perpetrando, né, uma tragédia de genocídio, e eles não aceitam também que a FIFA não reconheça uma federação palestina. Então, algumas federações árabes, elas tentam participar desse processo nas reuniões da FIFA de construir uma associação palestina, que é recusada, e aí eles passam a boicotar Israel. Eles falam, se isso está acontecendo, a gente não quer mais jogar. Então tem um caso muito famoso, que é o caso de 58, quando as eliminatórias da Copa do Mundo ainda eram asiáticas e africanas em conjunto, né, só tinha uma vaga, e aí Israel participou como parte da Ásia dessa, e eles ganharam, né? Eles ganharam as eliminatórias sem jogar nenhum jogo, porque dentro do chaveamento, todas as seleções que eles caíram no chaveamento se recusaram a jogar, boicotaram. Então Israel acabou ganhando as eliminatórias asiáticas sem jogar nenhum jogo, e eles só não foram para a Copa do Mundo porque ainda você tinha que disputar uma repescagem com o país europeu, e eles perderam com o país de Gales. Mas assim, eles conseguiram, meio que ganharam eliminatórias sem jogar. E aí esse boicote continuou e piorou completamente. E aí, enfim, Israel fazia parte da Federação Asiática ali, só que a partir principalmente de 67, né, com a Guerra de 67, essa pressão aumenta, e com 73 essa pressão explode de forma, e as federações árabes decidem que não faz nenhum sentido existir uma representação de futebol de Israel que seja na Ásia, né, para ir. Então, a partir desse momento, Israel é expulsa ali do que seria um centro asiático de representação internacional no futebol, e eles vão buscar outras alternativas. Então, eles acabaram até jogando na Oceania, assim, em outras federações, e depois de um tempo eles são adotados, né, pelo UEFA, por motivos assim, políticos e futebolísticos também, mas de fato eles não jogam dentro da Ásia porque eles foram boicotados, porque as federações árabes não aceitavam isso, e aí depois eles foram basicamente incorporados pela UEFA para ter um cenário internacional que eles pudessem participar. O embaixador George Ryder é formado em medicina e tem uma vasta carreira na área diplomática. No exercício da sua profissão, passou por locais tão diferentes como Londres, Tel Aviv, Moscovo, Madrid, Ramallah, Bangkok, Beijing ou Paris. É testemunha de como o futebol pode ser uma ponte para alcançar avanços em outras matérias. Olha, eu acho que como instrumento da atividade diplomática, seguramente que tem muito interesse. E todos os diplomatas portugueses, na realidade, usam-se da reputação dos futebolistas e dos treinadores portugueses e da reputação das equipas e da seleção nacional portuguesa para, no fundo, uma competição entre países em que cada um tem a maneira de, digamos, ter o seu quarto de hora de glória. Obviamente que nós também jogamos a cartada do futebol. É preciso ter cuidado porque, como dizia um embaixador muito antigo, na altura que eu entrei para o Ministério, o futebol é fantástico como forma de relação entre os povos, mas livre-se de organizar em imposto um encontro da seleção portuguesa com a seleção local. Porque, como nós sabemos, basta um erro de arbitragem clamoroso ou uma entrada mais dura que leve um jogador para a enfermaria, que está a atmosfera de bom relacionamento bilateral pacientemente construído durante anos pode se evaporar naquele segundo. Não é? Portanto, nesse aspecto é preciso cuidado. Agora, o que é importante é, por exemplo, só para lhe dar exemplos práticos, eu quando estava na China
pediram-me para, os clubes portugueses, nomeadamente, pediram-me para ajudar nos esforços que eles estavam envolvidos da internacionalização. E eu várias vezes falei com os dirigentes da Confederação Chinesa de Futebol, tive dirigentes esportivos a irem à China para tentarem assinar e estabelecer parcerias com empresas chinesas que pudessem, nomeadamente, financiar a internacionalização das escolas de futebol. E como acontece em muitos casos, os dirigentes esportivos são, os dirigentes federativos do futebol, normalmente são pessoas que estão bem relacionadas e que fazem parte de networks importantes. Portanto, tudo isso, efetivamente, é importante. Há um pormenor, eu não sei atualmente qual é, se ainda será assim, mas o presidente da Federação Palestina de Futebol, durante muitos anos, era o chefe dos serviços de segurança palestinianos, que era um grande político da OLP, era um indivíduo da confiança do Arafat e depois do Abu Mazen, mas era realmente o chefe dos serviços secretos e dos serviços de segurança palestinos, que era o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, da mesma maneira que o negociador principal com os israelitas era o presidente da Federação Automóvel da Palestina e que organizava os carros de corrida, as corridas de carros. Portanto, isto é para ver que são sempre, digamos, personalidades que vale a pena cultivar. Agora, e o aspecto, a importância do futebol também, assim como nós dizemos que houve a diplomacia do ping-pong na aproximação da China e dos Estados Unidos, o futebol também serviu já em situações em que havia tensões para, à margem de encontros e à margem de campeonatos, poderem, digamos, distender-se relações. O futebol, nesse aspecto, é inigualável. Quer dizer, não há, creio eu, hoje em dia, linguagem mais universal que a do futebol. Mais ainda que a música. A música está, apesar de tudo, um pouco mais fragmentada, porque a tradicional, ou a mais, mesmo com toda a universalização do rap ou do hip-hop, ainda assim não é tão universal como é a linguagem do futebol. O documentário sobre futebol e barreiras dá a conhecer a figura de Zahi Armali. Para mim desconhecido, e a pesquisa para o episódio não devolveu sequer uma página de Wikipédia a ele dedicada, este jogador é, no entanto, referido como uma das maiores estrelas do futebol da região nos anos 80. Mas também controverso. É um dos casos de uma identidade israelo-palestina forçada. Autor de vários recordes como goleador no Maccabi Haifa, chegou à seleção de Israel, onde recusava cantar o hino. Arturo Hartmann fala mais sobre ele. Eu também não conhecia, eu conheci lá, mas ele era muito bom, assim, né? A história... E aí tem o dilema individual também, né, num confronto desse. Ele é um palestino, mas ele é um cidadão israelense, né? Os israelenses chamam de árabes israelenses. Inclusive, eles chamam de árabes israelenses para apagar essa identidade palestina dessas pessoas que permaneceram dentro de Israel. E aí ele foi um jogador de futebol, ele é da área do norte, né, da Galileia, e aí ele jogou pelo Maccabi Haifa. E ele foi um grande jogador, tanto que ele foi convocado pela seleção israelense. E aí ele contou no filme, e também quem não entrou no filme, mas aí ele tinha um dilema, né? Porque ele fala, o que eu faço? Né? Porque a carreira de futebol também era uma carreira, né? E jogar por seleções faz parte de um jogador que quer se profissionalizar, etc. Fala, bom, eu não posso jogar, inclusive nesse contexto, e aí voltando lá nos anos 70 e 80, Síria e Líbano, ainda hoje é assim, né? A Jordânia nessa época também, hoje não mais, né? O Egito já tinha um acordo de paz no fim dos anos 70 com Israel, a Jordânia só vai fazer em 94, então ele não podia jogar por outro time, ele era um inimigo, né? Por mais que ele fosse um árabe palestino, ele era pela Síria ele era considerado um inimigo e tal. Isso foi mudando também, tá? Mas
Era a realidade dele. E ele falou, bom, e não tem seleção palestina, eu não tenho como jogar pela Palestina, porque não existe essa seleção. Aí ele decide, ele joga, né? E aí vira um dilema. E aí tem duas questões, acho que são legais. Primeiro, e aí para responder, parece que ele era realmente um grande jogador, né? Ele contou, e aí a gente não teve como checar se é verdade ou não, mas eu não tenho, duvido que ele mentiria sobre isso. Ele recebe uma proposta da Juventus. Então ele iria jogar na Itália, no auge da carreira dele. E o clube impediu. Segundo ele, teve uma motivação política, porque se ele sai de Israel e vai para a Itália, como um jogador aí palestino, aí ele poderia assumir essa palestinidade dele, né? E aí poderia virar uma questão política também, né? E a outra questão era, e aí o dilema, por exemplo, e aí isso está no filme, o Ahmed é um morador de Bilaim, que é uma vila nos territórios da Cisjordânia. Aí a gente perguntou, né? E ele falou, não, eu conheço o Zahi Armani, né? Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, então ele devia lembrar da infância de ouvir Israel. Lógico que eu sei. Grande jogador, né? E ele falou, tudo bem ele ter jogado por Israel. Eu não tenho como... O que eu acho que ele queria dizer é, eu não tenho como inferir na escolha dele. Agora, eu não vou torcer por ele. Eu não posso torcer contra ele e contra mim. Se eu torcer por ele, eu estou torcendo contra mim. Ou seja, se eu estou torcendo por Israel, né, ele jogando pela cena israelense, eu estou torcendo contra mim como um palestino, né? É esse embaralhamento de coisas, identidades que o futebol permite trazer, né? Não é o único modo, mas é um dos modos de você trazer. Falou-se na seleção masculina de futebol da Palestina, mas o ano 2024 foi também histórico para a seleção feminina. Pela primeira vez jogou na Europa. Foi na Irlanda, no passado mês de maio, a convite do Bohemians, e as jogadoras tiveram honras de ser recebidas pelo presidente do país, Michael Higgins, na residência oficial. O jogo, que realizou-se em Dalymount Park, teve lotação esgotada com todos os 4.500 lugares vendidos. 7 dias após o encontro, a Irlanda reconheceu o Estado da Palestina. Segundo a BBC, a Palestina é formalmente reconhecida como Estado por 140 membros da Assembleia Geral da ONU. Portugal ainda não deu esse passo. Os filmes e documentários referidos neste episódio serão disponibilizados nos próximos dias em publicação eles dedicada na página de Substack do Tomadeira, em tomadeira.substack.com. Irá ser igualmente disponibilizado na íntegra o vídeo do jogo entre o Bohemians e a seleção feminina da Palestina. Um encontro que começou com o hino nacional da Palestina seguido do minuto de silêncio. É com o registro desse som e com o cumprir do minuto de silêncio que se segue que se escolhe terminar este episódio. O estádio Al-Qadera ainda existe e foi batizado em 2023 de Estádio Pelé. The Palestinian national anthem, Firani, will be sung first by Roshi and Sharif. Yeah.